Oi, professor, vou falar sobre os princípios do júri. É muito importante falar, em questão do conceito, sobre a sua origem. A sua origem teve na Inglaterra, mas também foi muito inspirada na Revolução Francesa, porque eles acreditavam que quando alguém estivesse sendo julgado por algum crime grave, seria de uma forma correta fazer um par do acusado e dessa forma fazer com que a população devidamente fizesse parte desse julgamento, de uma forma como se fosse a voz do povo. E assim que surgiu o júri popular. Na Constituição Federal, no artigo 5º, na Constituição de 1988, ele fala que o júri ele se estabelece quando tiver algum crime muito grave, principalmente crimes contra a vida, em que faz parte as pessoas de meio comum, os civis, porque isso seria uma forma de uma manifestação do poder público sobre esse indivíduo, sobre o crime que ele cometeu. Nesse meio, é muito importante a gente ressaltar sobre os três princípios sobre o júri. Ele fala sobre os três princípios fundamentais são a ampla defesa, uma plenitude de defesa. Por quê? Porque garante que toda pessoa, mesmo cometendo um crime muito grave, ele tenha o seu direito de defesa em qualquer julgamento. É muito importante também ressaltar o segundo princípio, que é o princípio do sigilo, para que as pessoas que são do júri, na verdade, que são do júri, tenha a sua vida no sigilo, que não seja falado quem elas são, a sua família, pela a sua segurança mesmo, de trazer do que ela vai trazer no júri, da opinião dela no júri. Tem que ser secreta, tem que ser sigiloso, para proteger essas pessoas. É garantido uma imparcialidade também, e ela não está relacionada, envolvida com o réu. E é muito importante também falar sobre a soberania dos vereditos, que é todo e qualquer argumento ou decisão tem que ser respeitada escrita na Constituição, pelo juiz, pelo júri, por todos que estão ali no tribunal. Falando agora sobre competência e jurisdição, como eu já havia dito anteriormente, a competência do júri ela é feita justamente para colocar as pessoas como uma competência exclusiva para julgar essas pessoas que fizeram esses crimes tão bárbaros, esses crimes torpes e, enfim, graves contra a vida, seja eles homicídio, tentativa de homicídio, estupro, poderia também ser homicídio culposo, entre muitas outras, como fosse a voz da população, como se a população estivesse fazendo parte justamente do julgamento desse indivíduo e como ele vai viver em sociedade a partir dali, como isso afeta a vida humana, porque principalmente o júri ele é feito justamente sobre esses homicídios, sobre esses crimes muito graves, por quê? Porque afetam a pessoa humana, tanto psicologicamente, fisicamente, afetam a justiça, afetam as pessoas no geral, a população. Isso faz com que gravemente as pessoas tenham a vontade de fazer justiça. Então, o júri faz parte dele justamente para colocar como a população fazendo justiça. E falando em questão de foro e jurisdição, o processo ele se passa onde ocorreu o crime. Porém, há algumas exceções que se diz ao domicílio do réu ou das partes que estão envolvidas. Isso vai mudando de acordo, mas geralmente é sempre no lugar onde ocorreu o crime que vai ser feito o julgamento. Um exemplo disso é na chacina do Corió. Foi aqui em Fortaleza e foi feito tudo aqui em Fortaleza, em questão do processo e todos os trâmites. Falando em composição do júri, eles são compostos por 12 jurados, eles sem ter qualquer tipo de relação, tanto com a vítima quanto com o réu, na verdade, o acusado, o réu, enfim. Por quê? Porque é importante a imparcialidade de qualquer jurado, porque ele visa garantir
a decisão coletiva e representatividade da justiça, da sociedade, refletindo opiniões e experiências dele próprio, mas não relacionado a algum problema, a alguma vantagem, conhecendo a vítima ou o réu ou qualquer outra parte. É importante ressaltar isso. Em questão do perfil do jurado, é de requisição dos jurados eles serem maior de 18 anos e eles não terem qualquer vínculo com as partes. De forma alguma podem ter vínculos com qualquer parte. Se isso for descrito, se isso for descoberto, esse jurado ele não é mais válido e vai ser nomeado outro jurado, porque de forma alguma pode ter algum tipo de parcialidade, ou de vantagem ou desvantagem, independente de qualquer parte que for. Dessa forma, é desejável que os jurados eles sejam pessoas desconhecidas, que façam parte, mas que sejam desconhecidas. E eles têm que ter a diversidade, eles têm que ter uma representatividade, uma diversidade social e econômica e cultural. Por quê? Porque, por exemplo, se for um julgamento de uma pessoa pobre e preta, independente do que a pessoa fez, mas se forem apenas homens brancos e héteros com famílias normativas e teoricamente perfeitas, isso seria um problema. Talvez algumas dessas pessoas teriam os mesmos pensamentos, não teria ninguém a discordar, porque sempre teriam a mesma experiência de vida e assim julgariam um réu pelo fato de não ter nenhuma diversidade. Agora, outro exemplo também poderia ser uma mulher e ter apenas homens no júri. É importante outra visão, é importante uma visão diversificada para cada júri, para cada pessoa, para ter uma visão diferente, porque às vezes o que uma pessoa pode ver, a outra não vê e vice-versa. Então, é muito importante essa diversidade. Essa diversidade, ela se dá mais ou menos por várias pessoas de várias faixas etárias, de várias classes sociais, de várias etnias, independente, mas tendo uma diversidade, ela vai ter um julgamento mais amplo, mais pleno e, com certeza, mais igualitário para qualquer pessoa que esteja do lado do réu, do acusado, e também para a vítima, porque podendo ser, dependendo da vítima e dependendo da coleção de jurados, da quantidade das pessoas que estão sendo juradas, e isso pode ser um problema para a questão do acusado, para a questão da vítima, para a questão do julgamento inteiro. Então, é muito importante essa representatividade, essa diversidade social, para ter uma plenitude, uma igualdade nesse julgamento. Eles recebem a convocação dos jurados de uma forma oficial para os cidadãos e representando e tendo que ter todos os critérios que eu falei anteriormente, de forma que eles vão ser notificados e em seguida vai ter um sorteio, que eu vou falar aqui próximo, um sorteio em que vai ser escolhido o jurado. O sorteio é feito de forma aleatória e as pessoas que estão lá têm que estar presentes, têm que estar ali representando. Se você for chamado, você vai participar do júri e você tem que fazer um juramento. Dessa forma, quem não foi pode assistir ou pode se retirar, quem não foi chamado pelo sorteio. O perfil psicológico é muito importante, o perfil de qualquer jurado é muito importante. É muito importante a questão da empatia, ver a situação e não julgar plenamente, entender cada ponto, tanto da promotoria quanto da defesa, e ter a empatia sobre toda a situação, sobre todo o julgamento. Uma capacidade crítica que, independente dos seus sentimentos, independente dos sentimentos dos jurados, ele tem uma capacidade crítica e conseguir entender pontos importantes que vai ser crucial para o andamento desse julgamento, para uma sentença mais adequada para qualquer pessoa. A imparcialidade, que eu já tinha dito, que não pode ter qualquer tipo de vínculo e com nenhuma das partes, e o ambiente, a influência do ambiente é muito importante, porque sempre tem que ser um ambiente muito promissor para o jurado ter uma plenitude e sentir que pode observar e julgar e saber o que vai fazer sem se sentir acuado ou ameaçado. Dessa forma,
a gente tem uma composição de júri igualitária, que vai fazer o que é certo tanto em questão da justiça da população, mas também para o réu, que não vai ser de uma forma inquisitória, uma forma somente de julgar, e sim de abranger todo o lado do julgamento. O procedimento preparatório, ele tem um conceito de realmente ver se tem uma materialidade, se tem uma autoria para esse crime, para realmente, antes de começar realmente um processo penal. O objetivo é encontrar se existe uma materialidade, se existe elementos suficientes para realmente começar uma acusação contra uma pessoa e se o caso deve prosseguir. Isso é muito importante, principalmente em questão de crimes contra a vida, porque são crimes que, além de mexerem muito com o psicológico da população e, enfim, da família, independente do qual crime que seja, eles têm uma pena maior do que outros crimes que estão no Código Penal. Então, se for acusado uma pessoa que é inocente, que não tem autoria desse crime, ela vai ser acusada, além de ser inocente, injustamente, e ainda por um crime muito ruim, sendo capaz de passar uma vida toda na prisão, ou pelo menos 30 anos. Falando sobre as fases dos procedimentos preparatórios, existe a investigação preliminar, que procura-se testemunhas, provas, alguns indícios e também laudos periciais, que inclusive só pode se fazer qualquer tipo de perícia se o crime deixar algum tipo de vestígio, seja ele qual for, seja qualquer tipo de objeto. Sendo assim, esse tipo de preparação, esse tipo de investigação preliminar, ela tem que ser feita sendo supervisionada pelo Ministério Público, é muito importante, ou pela polícia. E também o outro princípio é o sigilo. Esse tipo de situação tem que ser sigiloso. Por quê? Porque alguém pode ir na cena do crime e mudar um objeto que deveria ser feito para a perícia, ou simplesmente sujar o ambiente do crime e não saber exatamente o que se aconteceu, ou simplesmente descobrir que tipo de testemunha, quem é a testemunha que vai ali falar a sua parte que poderia, um exemplo, o réu ali que está sendo acusado de ser inocente, ou pelo menos em parte, tem um cúmplice e essa pessoa descobrir isso e fazer de alguma forma que essa testemunha não fale. Então, é muito importante o sigilo para não ter nenhum tipo de obstrução de uma coleta de testemunha, de laudo pericial, de documentos, enfim, de qualquer tipo de prova. Falando em razão na pronúncia, a pronúncia é quando se vê que há indícios, testemunhas, há provas suficientes para uma acusação de uma pessoa, do réu, para começar um procedimento, para começar um julgamento. Isso não é de forma alguma uma forma condenatória, é apenas formalizando que vai sim existir um processo ali e vai existir um julgamento. E o juiz, ele analisa tudo, ele analisa o que foi falado, ou as testemunhas, pelo menos de uma forma preliminar, e vê a questão de laudos periciais, vê a questão de documentos, vê a questão de provas, vê a questão de tudo que for vestígio, ele vê e ele chega à conclusão de que isso é fundamentado o suficiente para realmente começar um processo contra alguém, contra um acusado. E assim começa a fase de instrução, que é literalmente o início do julgamento, onde as provas vão ser apresentadas, onde as teses, tanto da acusação quanto da defesa, vão ser apresentadas, e dessa forma, todos têm uma oportunidade para falar, no princípio do contraditório, de se defender, de apresentar suas provas, de mostrar a sua tese e de ter um tempo ali para falar e de ter um tempo ali para ouvir e o júri decidir como vai se enrolar nessa situação e como vai ser manifestado todo o julgamento em si.
Em falando de desclassificação, isso pode acontecer porque, decorrendo do julgamento, o júri e o juiz vê que o réu ele está sendo acusado por um crime que ele não necessariamente não cometeu, mas que é muito menor do que ele realmente está sendo acusado. Dessa forma, existe uma desclassificação. Um exemplo disso poderia ser de um homicídio culposo de um homicídio doloso para um homicídio culposo, de acordo com o que vai sendo apresentado as provas, e a prova não se sustentando em um homicídio, no exemplo, né, num homicídio realmente doloso, numa situação que realmente é necessário do júri. Dessa forma, a gente vai para a absorção sumária. A absorção sumária ela pode ser vista quando o acusado ele é absolvido sumariamente, imediatamente, porque ou o fato não aconteceu, ou as provas estão contraditórias, não de uma forma que deveria ser, mas de uma forma que mostra que isso ali não foi ele que fez, tendo outras provas como álibis, enfim, e mostrando que ele não tem a autoridade do crime, ele não tem essa materialidade do crime. E dessa forma, ele é absolvido sumariamente. Falando sobre as etapas do júri popular, vai se começar com o início do julgamento. E assim o juiz ele vai ver se as partes estão ali presentes, sejam os advogados e o réu e as pessoas que estão ali representando, que vão representar possivelmente o júri. Assim, é feito o sorteio do júri, sendo ao todo 12 pessoas, mas se não se completar, pode ser 7 pessoas no mínimo. E assim vai começar a leitura da pronúncia. A leitura da pronúncia, enfim, segue como a acusação, explicando todo o acontecido, explicando especificamente o dia, o horário, em detalhes, toda a acusação para que o réu entenda, para que o júri entenda, para que todos ali que estão presentes entendam exatamente o que o acusado, o réu, está sendo julgado, está ali na posição de julgamento, sendo acusado. Falando relacionado à defesa e à acusação em seus debates, cada um vai ter 1h30, de réplica e tréplica de 1 hora, sendo 2 ou mais réus serão de 2h30. Sendo assim, cada um vai ter uma regra de argumentação. Todos ali têm uma regra de argumentação, em que eles têm que ser claros no que eles estão contestando, em que eles estão falando, e no que eles estão apresentando. Dessa forma, de uma forma objetiva e fundamentalista, para ser de fácil entendimento para todo mundo. Não floreando muito e não com excesso de palavras, deixando bem claro e objetivo mesmo para o entendimento de todas as partes. O advogado de defesa, ele tem que estar preparado para argumentar tanto numa prova que ele mesmo apresentou, quanto numa prova que a acusação vai apresentar, para ele realmente ver em cada circunstância a forma de trazer o júri a seu favor, de trazer a graça do réu ao favor do júri, as graças do júri, entende? Depois dos debates, das réplicas e tréplicas, o júri vai deliberar, ou seja, vai decidir se o acusado realmente tem a materialidade, a autoridade dessa situação, desse crime e o grau, porque pode ser qualificado ou não. Dessa forma, irá a votação do veredito e assim todo mundo se retira para eles votarem e assim chegar à conclusão de que o acusado vai ser julgado ou não, ou absolvido. É de função do juiz que faça com que todo o processo ele fique dentro dos parâmetros legais. E assim começa as deliberações e a votação do júri. Tem que ser altamente sigiloso para não saber que réu disse que deveria ser acusado ou não. E eles vão respondendo séries de várias perguntas até chegar a um veredito. E assim o juiz lê em voz alta para todos que estão ali presentes sobre a sentença e assim a decisão do julgamento, seja ele positivo ou não. Se ele for positivo, ou seja, acusando o réu, ele vai anexar isso posteriormente no processo. E se ele for absolvido o réu pela sua inocência, ele não pode mais ser acusado por este mesmo crime. Não existe, não pode. Existe a apelação, que é feita até 5 dias depois do julgamento da sentença, e tem que ser baseado
ou na culpabilidade, ou na dosimetria da pena, ou por irregularidades processuais. E tem que ser feita até 5 dias para contestar esse julgamento. E pode ser anulado o julgamento se for feito vícios na pronúncia, ou seja, ter algum erro na acusação, a regularidade na composição do júri, seja ela qual for, e influência externa, alguém ameaçando ou alguém propondo dinheiro para algum tipo de decisão favorável ou desfavorável para alguém, excesso de poder ou erro material perante o juiz ou as partes, e, muito importante, o desrespeito aos procedimentos. Se os procedimentos não forem feitos de forma correta, pode sim ser contestado e anulado esse julgamento, não fazendo de forma alguma algum tipo de eficiência no poder público. Muito obrigada e obrigada.